Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de redação, nós vamos falar sobre texto narrativo, né? Eu não vou falar aquele passo a passo que vocês já sabem do texto narrativo. Eu vou dar algumas dicas para que os textos fiquem melhores, tá? Que essas dicas elas vão contribuir para uma produção melhor, tá legal? Então vamos lá. Acompanhem comigo. Olha só, hoje eu trouxe para vocês, como eu falei, né, dicas importantes para produzir o seu texto. Todos atentos às dicas. Primeira dica: escolher características para seus personagens, a fim de caracterizá-los na introdução da redação. Lembram que eu falei para vocês que é importante que na introdução vocês caracterizem os personagens? Aí, às vezes, o aluno fica com dúvida, né? Ah, eu não me lembro de nenhum adjetivo. Como que eu vou caracterizá-lo? Então, eu trouxe uma lista enorme, com vários adjetivos. E essa lista eu tenho certeza que ela vai ajudá-los bastante. Ó, agressivo, ansioso, antipático, antissocial, dependendo do contexto, vocês vão utilizar, né, os adjetivos que estão aqui. Sendo que o ideal é que vocês utilizem 2 a 3 adjetivos para caracterizar os personagens, tá bom? Então, eu posso dizer que o meu personagem ele era amigável, amoroso e aplicado, entendeu? Eu posso dizer que ele era aventureiro, carismático e divertido. Eu posso dizer que ele era ansioso, extrovertido e ciumento. Então, os adjetivos vocês vão empregar de acordo com o contexto da redação, certo? Do perfil que vocês criarem para o personagem. Tá legal? Então, aqui, ó, esse material é muito rico, em que vocês vão poder brincar aí, ó, com os adjetivos. Tem adjetivos positivos e adjetivos negativos, depende do contexto. Tá bom? Depois, né, de falar um pouquinho, peraí que eu passo direto. Falar um pouquinho de adjetivo que vocês, né, vão utilizar na caracterização dos personagens, eu trouxe também mais uma informação importante, que é sobre o lugar. Informar o lugar onde se passa a história e descrevê-lo. Então, é importante vocês, né, pensarem no lugar em que a história vai acontecer para poder descrever esse lugar. Vamos ver aqui as dicas. Há vários elementos que você pode citar. Sinta-se no local descrito, ou seja, você tem que se sentir naquele local que vai acontecer a história, para vocês poderem imaginar como que é esse local. Isso ajuda e muito. Para isso, observe se este lugar é fechado ou aberto. Se fechado, descreva sobre as cores da parede, da cortina, da porta, o tipo de piso, a maneira que os objetos estão dispostos, a luminosidade, o sentimento provável de quem fica no ambiente por muito tempo e etc. Tá? Você pode falar, aquelas paredes escuras deixavam o ambiente mais triste, entendeu? De acordo com a descrição do local, né? Vocês vão dar um ar de mistério para a história, um ar de alegria, um ar de tristeza. Então, a descrição do ambiente é importante também, tá? Se é um lugar aberto, naquele local havia muitas árvores, muitos pássaros cantando, o rio com uma água cristalina, entendeu? Então, é importante essa descrição. Vocês estão vendo? Tudo isso
né? Você vai fazer com que seu texto ele fique rico, tá bom? E lógico que você vai tendo ideias. Tá legal? Vamos lá. Se aberto, fale sobre o plano de fundo local. Se há árvores, animais, que tipo de animais, se há grama e qual a sensação de pisar nela. Se for o caso, se há frutos nas árvores ou se elas estão secas, o clima, a temperatura ambiente, os aromas, os sons, etc. O ambiente, ele precisa ser descrito, detalhado, tá bom? Agora vamos para mais uma dica. Dê prioridade ao emprego de verbos do pretérito perfeito e pretérito imperfeito ao narrar sua história. Já cansei de falar isso. Sempre empregando os verbos no passado. Eu não posso, de jeito algum, ficar oscilando presente, passado, nada disso. Começa no passado e vai até o fim no passado, alternando entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito, tá bom? Agora vamos lá, falamos bastante da introdução, né? Falamos da questão do emprego dos tempos, que é em toda a narrativa. Agora eu vou falar um pouco do desenvolvimento, que é o parágrafo que fica, né? São os 2 parágrafos do meio do texto. Pense em situação de conflito que possa desestabilizar os personagens criados por você. Ou seja, no conflito é o momento em que há uma desestabilidade ali. Tá? Vai acontecer algo em que os personagens vão ficar confusos, né? Vai acabar com aquele clima, aquele clima pacífico, né? De tranquilidade. Através do conflito, o personagem muda, cresce e se transforma. Os conflitos podem ser internos, quando dizem respeito a alguma limitação ou dificuldade do personagem. Vai que o personagem ele fique triste, ele fica ansioso, ele fica com medo. Isso é um conflito, tá bom? Interno, que é uma atitude dele interna. Ou externos, né? Os conflitos podem ser externos, quando provém de alguma relação do protagonista com outros personagens, um momento em que ele se desentende com alguém, com alguma coisa, com alguma situação. Isso é um conflito? É um conflito. Depois, nós vamos ter o outro parágrafo de desenvolvimento, que é onde vai ocorrer o clímax. Lembrando que o clímax é aquele ponto alto da redação, de maior tensão. Vamos ver. É o ponto em que a ação atinge seu momento crítico, momento de maior tensão, ponto culminante e decisivo da história. O clímax deve ser uma grande surpresa, porém, ao mesmo tempo, um acontecimento inevitável. Talvez o protagonista obtenha o que tanto deseja, consiga atingir o seu objetivo. Talvez não. Então, no clímax é onde a situação vai se resolver para poder chegar lá no desfecho, ou ela não vai resolver, entendeu? Ele pode ser um clímax, né, onde vai desenrolar uma situação positiva ou uma situação negativa, tá bom? É o momento de os protagonistas brilharem para vencer seus maiores medos, sem se importar com as possíveis consequências. Então, o clímax ele é importante, que ele vem do conflito. Vai para o clímax, que é a parte de maior tensão. E daqui a pouco ele vai para o desfecho para resolver. Lá no clímax começa a resolver o problema. E o desfecho? Na conclusão, o leitor descobre o que houve com os personagens, bem como entende a mensagem passada pela narrativa. É a parte do texto na qual os conflitos se resolvem. Ou seja, é a parte onde tudo vai se resolver. Pode se resolver positivamente ou pode se resolver de uma forma negativa. A pessoa pode ter saído de casa e não ter voltado mais, ou a pessoa pode ter saído de casa e ter voltado. Tá legal? Então, turma, na aula de hoje, sexto ano, eu trouxe essas dicas importantes para a produção de texto. Tá legal? Então, até a nossa próxima aula de redação e a nossa aula ao vivo. Tá legal? Um grande beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau, sexto ano!